Deus compartilhou algo ao meu coração que serve para você solteiro principalmente, mas serve também para você que já está casado. O título dessa mensagem é 6 conselhos de um jovem casado. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai edificar a tua vida aqui nessa tarde, principalmente você jovem solteiro, mas também você que já está casado. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada logo no Gênesis, nós vemos ali aquele momento uau da criação, mas nós observamos também algo bastante especial, que é a formação do primeiro casal, daquilo que a gente pode chamar de a primeira família, né? O núcleo que seria a base de tudo aquilo que seria chamado de humanidade. E diante desses 6 conselhos aqui de um jovem casado, eu gostaria de introduzir essa mensagem com uma pergunta, né? Por que casar, né? E diante dessa pergunta aqui, eu tenho basicamente 2 respostas que a gente vai introduzir aquilo que Deus tem para compartilhar os nossos corações aqui nessa tarde. Por que casar? E a Bíblia Sagrada, ela nos dá essa resposta do porquê casar. A primeira resposta está logo no início das Escrituras Sagradas, logo no Gênesis. No Gênesis, capítulo 2, versículo número 18, e vai dizer que não é bom que o homem esteja só. Então a resposta dessa pergunta, por que casar? A primeira coisa é porque é o mandamento de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem caminhe só. Deus criou Adão, colocou no jardim, e Adão estava muito bem. Porém o próprio Deus observou que não era bom que o homem estivesse só. Então esta ideia da criação, da formação de uma família, de um casal, não parte do homem. Não é o homem que pede a Deus uma companheira. Não é o homem que intercede a Deus por alguém, mas é o próprio Deus que, ao observar o homem no jardim do Éden, percebe que não era bom que o homem estivesse só. E o segundo ponto que responde essa pergunta que nós fizemos aqui de maneira inicial, por que casar, está no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, quando o rei Salomão, escrevendo, ele vai dizer que é melhor 2 pessoas do que uma. 2 pessoas chegam mais longe do que uma só. Uma pessoa, ela pode até chegar mais rápido em um determinado objetivo. Uma pessoa, ela pode até conseguir correr mais. Porém, 2 pessoas, elas vão conseguir chegar muito mais longe, porque uma vai ajudar a outra. Assim também é no processo de um casamento. É muito melhor estar em 2 do que um só. Tiago, mas eu não quero casar, opção sua. Você tem essa liberdade. Você pode escolher não casar. Você pode escolher passar o resto da sua vida só. Porém a Bíblia, ela vai nos incentivar e vai nos orientar e vai nos deixar bem claro que é muito melhor estar casado. E Salomão, ele vai constatar isso dizendo, é bom que estejam 2 e não 1. Então a resposta dessa pergunta inicial que fizemos aqui, para introduzir aquilo que Deus tem para compartilhar nos nossos corações, por que casar? Em primeiro lugar, porque Deus, ele vai observar que seria melhor assim. Não era bom que o homem estivesse só. E em segundo, é muito melhor estar 2 do que um só. É melhor você ter uma companhia do que estar sozinho. O texto, ele vai continuar dizendo que quando um cair, o outro levanta. Quando estiver passando frio, o outro vai e aquece. É muito melhor. E os casados que estão aqui vão concordar comigo que em todos os aspectos, não só o aspecto emocional, mas principalmente também o aspecto material, você vai ver que a sua vida, ela dá uma guinada quando você casa, querendo ou não. Porque é mandamento bíblico, existe algo sobrenatural, espiritual, quando a gente fala de casamento. A sua vida, ela passa a ter um outro patamar quando você se casa, você querendo ou não. Então nesta tarde eu gostaria de falar aqui 6 conselhos. Os primeiros 3 conselhos aqui estarão direcionados principalmente para os solteiros, porque serão conselhos que vai nos orientar e principalmente vai nos dar aqui o norte de como escolher a pessoa certa para estar ao seu lado. O que você deve observar para fazer essa escolha tão importante, para fazer essa escolha que vai literalmente mudar a sua vida. Porque você vai estar escolhendo aquela pessoa que vai passar o resto dos seus dias, que vai viver todos os próximos dias na face da terra ao seu lado. Então não é uma escolha como que você estivesse escolhendo a roupa para sair para o culto à noite.
que se você não gostar, depois você não usa mais. Você não vai estar escolhendo talvez o carro que você vai usar, que talvez se você não gostar também, você veja no próximo ano. Não. Principalmente você solteiro, ao decidir que quer casar, que quer construir uma família, você tem que ter esta decisão. Essa decisão ela tem que ser tomada, fundamentada em alguns princípios, porque essa escolha ela não tem volta, principalmente ou se a gente levar em consideração a palavra e os mandamentos do Senhor. Então os 3 primeiros conselhos aqui vão diretamente para você que não casou ainda. Como fazer ou como escolher a pessoa certa para estar do seu lado? E esses conselhos de um jovem casado para um jovem solteiro, o Tiago hoje está com 33 anos. Vamos completar agora 10 anos de casado. Temos o Levi, está vindo o Lucas ali, está com 7 meses. E apesar desse tempo de casado, 10 anos, 12 anos de relacionamento, me considero jovem ainda, 33 anos. E eu tenho certeza que você que ainda não escolheu a pessoa para estar do seu lado para casar, vai tirar muitos benefícios das orientações, principalmente desses 3 conselhos que eu apliquei para fazer a escolha desta bênção que está aqui me acompanhando, e que deram certo, que tem dado certo há 12 anos, vai continuar dando certo, porque são conselhos que estão fundamentados em princípios bíblicos. Não são conselhos que saíram da mente do irmão Tiago, não são conselhos que saíram de livros de filosofia, não, são conselhos que estão fundamentados em princípios bíblicos. O primeiro conselho, se você puder anotar, se você puder rabiscar, se você puder aí de alguma forma aplicar aí em uma nota do celular, o primeiro conselho para você fazer a escolha da pessoa certa, e parece muito lógico, mas este primeiro conselho ele se divide em várias vertentes. O primeiro conselho é: escolha alguém que ame a Jesus de verdade. Não tem como fazer uma escolha de alguém para passar o resto da vida ao seu lado, se essa pessoa ela não amar a Jesus de verdade. E deste conselho a gente pode aqui ramificar muitas situações, porque encontrar alguém que ame a Jesus de verdade, essa escolha ela se limita muito ao ambiente. Por quê? Porque a probabilidade de você encontrar alguém que ama a Jesus de verdade, sem ser num ambiente como este, um ambiente espiritual, é muito raro. As chances de encontrar alguém que ame a Jesus de verdade, talvez numa festa, num bar, talvez numa balada, são quase zero. Encontrar alguém que ame a Jesus de verdade, se não for num contexto deste de ambiente congregacional, num ambiente desse espiritual, é quase zero. Tiro por mim, porque o lugar em que eu encontrei a minha esposa, a primeira vez que eu a vi, foi exatamente, meus amados e queridos irmãos, na escola bíblica dominical. Estava eu chegando na escola bíblica dominical, e lá estava alguém que tinha chegado na congregação, tinha acabado de aceitar Jesus. E eu encontrei exatamente na sala da juventude. Quando eu cheguei, sentei na cadeira da sala de juventude, essa lindíssima mulher estava sentada na primeira fileira. Eu nunca tinha visto, era a primeira vez que ela estava chegando na escola dominical. E quando eu vi ela na escola dominical, o meu coração quase saltou, os olhos também. E eu procurei informação: quem é essa novata na escola dominical? Quem é essa visitante na escola dominical? Quem é essa pessoa que eu estou vendo pela primeira vez na escola dominical? Então, não tem como encontrar alguém que ame de verdade, com uma porcentagem muito grande de certeza, se não for num ambiente como esse. E talvez você que ainda não escolheu a pessoa certa para estar do seu lado, talvez ainda não encontrou porque esteja exatamente procurando em lugares errados. Talvez você esteja querendo encontrar na faculdade, talvez, pode ser que aconteça, mas a probabilidade ela cai drasticamente se não for no ambiente espiritual. O lugar certo de encontrar a pessoa que ame a Jesus de verdade é exatamente na escola dominical, é no círculo de oração, é numa vigília, é num congresso de juventude, é num culto de mocidade, é num congresso de família como este.
Não dá para encontrar alguém que ame a Jesus de verdade para compartilhar o resto da sua vida ao lado dessa pessoa na mesa de um bar, numa balada, virando a noite, cheio, com a cara talvez cheia de bebida alcoólica, cheia de droga. Encontrar alguém que ame a Jesus de verdade precisa ser num ambiente que esta pessoa demonstre que realmente ame a Jesus de verdade. Por isso que quando você encontra uma mulher, um homem, um rapaz, uma jovem, quando você encontra alguém numa vigília, numa escola bíblica dominical, como é raro hoje, você pode ter certeza que esse alguém já tem 99% de chance de ser alguém que ame a Jesus de verdade. Porque talvez no domingo à noite o conjunto possa estar lotado, a igreja também. Mas quando você procura esses jovens na escola dominical, você vê 1, 2 gatos pingados. Na vigília então, meu Deus do céu, no circo de oração. Então, se existem jovens aqui nessa tarde que ainda participam de circo de oração, que ainda participam de vigília, que ainda vem à escola bíblica dominical, você talvez é alguém que está sendo preparado para alguém. Estes conselhos eu usei, meus amados irmãos, na minha vida. Como eu falei, eu encontrei a minha esposa na escola bíblica dominical. Encontrar alguém que ame a Jesus de verdade precisa estar exatamente fundamentada nestes parâmetros. A Bíblia vai nos falar exatamente esses princípios. E eu conheço pessoas assim, que já tiveram vários outros relacionamentos. Começaram um namoro, termina, começa outro, e começa outro relacionamento e fica com um e depois fica com o outro. E às vezes a gente chega para perguntar: o que está acontecendo com você, meu filho? Por que você não para com alguém? O que está acontecendo? Montiago, é porque eu estou em busca, eu estou em processo de conhecer até encontrar a pessoa certa. Não é assim que funciona. Estou querendo encontrar alguém que seja perfeito para mim. E este primeiro ponto, ele vai exatamente anular isso. Por quê? Porque não existe ninguém perfeito. Mas sabe o que é que eu aprendo? Que alguém que ame a Cristo de verdade, sabe o que ele tem no coração? Este amor a Cristo. Um verdadeiro discípulo, ele está em constante processo de transformação e de aperfeiçoamento. Então, o que vai diferenciar alguém que é a pessoa certa para você, o primeiro conselho é: encontre alguém que ame a Cristo de verdade. Por quê? Porque por mais que ele não seja ou ela não seja perfeita, se ele ou ela ama a Cristo de verdade, ele ou ela estará em constante processo de transformação, de aperfeiçoamento em direção ao alvo que é Cristo. Perfeito ela ou ele não serão. Mas se ele ou ela amam a Cristo de verdade, este processo de aperfeiçoamento, de crescimento e de transformação, os dois juntos vão levar a um amadurecimento espiritual e uma harmonia familiar nunca vista antes. Por que muitos relacionamentos não dão certo? Porque verdadeiramente nós temos a carne pecaminosa, essa carne caída. E se não houver processo de transformação e de constante aperfeiçoamento, que só é resultado de alguém que ame a Cristo de verdade, não tem como um casamento dar certo. Não tem como essa pessoa ser uma pessoa certa para você. Deu para entender, juventude? Este primeiro conselho, o primeiro conselho para encontrar a pessoa certa para estar do seu lado, que vai compartilhar o resto dos teus dias, tem que ser alguém que ame a Cristo de verdade. O segundo conselho: escolha alguém que tenha caráter íntegro. No livro de Lucas, capítulo de número 16, Lucas capítulo 16, versículo número 10: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, mas quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Outras versões falam: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e vice-versa. O que é que esta referência tem a ver com caráter, irmão Tiago? Que é exatamente o segundo conselho: escolha alguém que tenha caráter íntegro. Você tem que observar, e é por isso que serve esse processo de namoro, que é exatamente para você observar como que essa pessoa que está ao seu lado namorando ainda, como é que essa pessoa lida com bens materiais,
Como é que essa pessoa lida com riquezas? Como é o comportamento dessa pessoa no contexto familiar? Qual o tipo de respeito que ela tem com os pais? Como é que essa pessoa lida com as lideranças dentro da igreja? Como é o comportamento desta pessoa em todos esses ambientes, em todas essas áreas? Você só tem como tirar um crivo de alguém, se alguém tem um caráter íntegro, se você fizer essas avaliações durante esse processo de namoro. E durante esse processo de namoro você vai observando como que é o caráter dessa pessoa que você está pleiteando para estar ao seu lado para o resto dos seus dias. Quando o assunto é dinheiro, como é que essa pessoa lidar? É uma pessoa avarenta? Não estou falando de alguém que tenha perspectiva de melhora de futuro, porque nós vamos chegar lá, não. Estou falando de alguém que tenha no seu coração essa questão da riqueza acima de tudo. Se você está com alguém do seu lado que tenha este propósito no seu coração, que visa muito mais o ter, o possuir do que o ser, essa pessoa não tem caráter íntegro. Essa pessoa vai te dar problema no futuro. Essa pessoa vai ser um peso para você no futuro. Porque no momento em que você não conseguir satisfazer esses desejos do ter, do possuir, esta pessoa, ela vai te deixar, vai te escantear. Porque a questão de ter e de possuir vale muito mais do que o teu caráter, do que a tua sinceridade, do que a tua companhia, do que o teu amor, do que aquilo que você tem para dar como afetividade. Por isso que avaliar o caráter é algo essencial. Juventude, não tem como escolher alguém para estar do nosso lado, a pessoa certa para estar do nosso lado, sem levar em consideração esses dois conselhos. Vamos já chegar no terceiro. Caráter íntegro não tem como maquiar, ou você tem ou você não tem. Caráter íntegro não tem como isso ser modificado, ser maquiado. Vai chegar um momento em que um ou outro vai observar esse caráter ser aflorado. E quando chega muitas das vezes, eu já conversei, porque já participei de casamentos de jovens que participaram de juventude comigo, que hoje já se divorciaram, e que a gente aconselhou e que a gente falou, mas que não deram ouvido exatamente essa questão de caráter, de integridade. E quando a gente une esses dois, sem levar em consideração esse caráter, isso traz problemas seríssimos para dentro do teu lar, para dentro do teu casamento. E depois que está feita a união, não tem como mais voltar, pelo menos de acordo com a Bíblia. Por isso, jovem, não tenha medo de fazer essas avaliações. O primeiro conselho: escolha alguém que ame a Jesus de verdade. O segundo: escolha alguém que tenha caráter íntegro. E em terceiro lugar, para que você possa fazer uma escolha certa de alguém que vai estar do teu lado, escolha alguém que tenha alvos e objetivos parecidos com os seus. E aqui, isso aqui daria para a gente conversar uma tarde inteira, mas eu vou resumir. Possuir alvos e objetivos parecidos não quer dizer que você tenha que ter sonhos iguais. Casar ou estar com alguém que pense da mesma forma que você, não. Ter sonhos e objetivos iguais ou parecidos é exatamente ter perspectiva de chegar em algo melhor, em ter uma perspectiva de crescer, em ter uma perspectiva de atingir patamares maiores. E não falo isso só de maneira material. Quando eu falo disso, eu falo de patamares maiores, tanto espiritual, material e familiar. Você, o jovem ou a jovem, podem estar em tempos diferentes, porém vocês têm que estar caminhando para o mesmo destino. Você pode observar dois aviões, um voando a 30 mil pés, outro voando talvez a 20 ou a 10. Mas se os dois tiverem o mesmo objetivo, os dois vão chegar no mesmo objetivo. E por isso que você não deve avaliar, não, mas fulano de tal tem um trabalho que ganha mais, o outro ganha menos. Isso não é, meus amados irmãos, algo para se levar em consideração. Você tem que levar em consideração o mesmo alvo, a necessidade ou o desejo de chegar no mesmo objetivo em todas as áreas. Por quê? Porque talvez você tenha um chamado de Deus, um chamado espiritual. Talvez o jovem tenha uma chamada de talvez dirigir uma congregação, de talvez ser missionário. E talvez a pessoa que você esteja pleiteando para estar do seu lado não quer nada disso para ela, quer uma vida tranquila, uma vida simplesmente de membro. Você acha que isso no longo prazo vai ter resultado?
Você não acha que isso no longo prazo vai gerar conflitos dentro do casal, dentro do lar? Porque você sabe que tem uma chamada, mas a pessoa que está do teu lado não compartilha dessa chamada, não estará contigo nessa chamada, não acompanhará você nessa chamada, não vai te apoiar quando chegar a hora da chamada. Jovens, perceberam que esses 3 conselhos não entra nada metafísico e espiritual como muitos jovens acreditam? Meus amados, quantos jovens eu já conversei, já aconselhei, que receberam profecias: eis que eu te digo que fulano de tal é a tua, eis que eu te digo que fulano de tal não é a tua. Quantos jovens, quantas vidas foram destruídas por esta áurea espiritual colocada no casamento, quando na verdade tudo que você tem que seguir são princípios basilares da Bíblia Sagrada. Esta escolha não é uma escolha espiritual 100% falando, mas é uma escolha 99% racional. Você tem condições de racionalizar todos esses 3 conselhos que eu acabei de falar. Por mais que chegue alguém dizendo para você: é o teu, mas você olha, não tem nenhuma dessas características que nós acabamos de elencar. Não é uma pessoa que ame a Cristo de verdade, não é uma pessoa que tem caráter íntegro, não é uma pessoa que tem os mesmos objetivos e o mesmo alvo que você. Será se esse casamento vai dar certo? A não ser que seja muita misericórdia, e talvez você pague um preço enorme por isso. Porém, a probabilidade de dar certo é quase zero. Juventude, estes conselhos ou estes passos eu utilizei na minha trajetória. Não é alguém que pegou, não, é algo que deu certo, que quando eu fui observar grandes homens e mulheres, também aplicaram estes mesmos princípios basilares bíblicos, e também estão com seus casamentos dando certo. Encontre alguém que ame a Deus de verdade. Este alguém está na presença de Deus. Irmão, como eu já escutei jovens dizendo: Tiago, mas é porque eu vou pegar ela lá do mundo e vou evangelizar e vou... Ei, esse processo de evangelizar alguém lá do mundo, eu já vi tanto jovem ficando lá no mundo. Deus salva, transforma, traz para dentro da igreja e faz você conhecer ela. Mas você não precisa buscar alguém para evangelizar. Raras as exceções. Entenda, toda regra tem as suas exceções. Porém, o cristão, ele não vive na exceção, ele vive na regra. O que vale para nós como cristão é a regra, aquilo que está escrito. A Bíblia Sagrada tem as suas exceções? Tem várias. O salmista Davi é uma exceção, Abraão é uma exceção, Isaac é uma exceção. São homens que, apesar de ter um chamado, pecaram, se desviaram, desobedeceram a voz do Senhor. Porém não é a regra. Todos pagaram preço, todos tiveram um preço a ser pago. O que eu estou trazendo para você aqui são princípios basilares bíblicos, que são regras. Tomando em consideração esses 3 princípios, jovens, você terá uma escolha muito mais fácil, muito mais assertiva, muito mais tranquila. Por quê? Porque você vai estar tendo uma escolha, fazendo uma escolha, não de acordo com aquilo que você acha, não de acordo com aquilo que você pensa, não porque sua mãe, seu pai, o pastor, não, mas de acordo com aquilo que você colocou como crivo, a palavra do Senhor. Porque lá na frente, se talvez algo acontecer, o que é que você vai fazer? Senhor, está aqui a tua palavra, eu escolhi a luz da tua palavra. Sabe quem é que vai se responsabilizar? Não é o pastor, não é tua mãe, não é o profeta, é Deus, porque você seguiu a palavra. Um casamento sustentado na palavra é um casamento que não cai. E se isso acontecer desde o início, a probabilidade desse casamento frutificar, prosperar, é quase de 100%. Amém, juventude? Juventude, Deus tem o melhor para você. Jovem, Deus tem o melhor para a tua vida. Sabe, se você saísse daqui só com essa frase:
entendendo esta frase, Deus tem o melhor para você, você não se contentaria com porcaria que Satanás talvez esteja te oferecendo aí fora, no mundo. Porque tem tanto jovem enrolado, engodado, embaraçado com porcarias. Sabe por que isso acontece? Porque esse jovem não tem noção de que Deus tem o melhor para você, de que Deus cuida, de que Deus trabalha, vela 24 horas por você, pela tua vida, pela tua história. Tiago, eu não sou ninguém, você não tem noção de que você é para Deus, você não faz ideia. Só de você estar respirando vivo, você não sabe a luta que você já venceu para estar aí. Você não tem noção. 3 conselhos para encontrar a pessoa certa já foram dados. Não, ninguém tem dúvidas, temos dívidas. Vamos agora para 3 conselhos. E aqui vale para os solteiros e vale também para os casados. 3 conselhos para um casamento sólido. Conselho de um jovem casado, que vai 10 anos de casado, pai de 2 filhos, para você ter um casamento sólido. O primeiro conselho está lá no livro de Efésios capítulo 5, a partir do versículo número 25 até o 30, onde o apóstolo Paulo ele vai falar de maneira direta para um dos cônjuges, especificamente o marido. O primeiro conselho, a primeira orientação para um casamento sólido, é o apóstolo Paulo que vai dar. Ele vai dizer: maridos, amem a sua esposa. Nós usamos amor, quando eu falo nós ocidentais, essa palavra amor a gente usa para qualquer coisa, né? Nossa, eu amei meu celular novo. Ai, mulherzinha, eu amei essa tua calça, esse teu vestido, esse teu cabelo, eu amei. E esse mesmo amei a gente diz: amor, eu te amo, né? É o mesmo amor, não tem diferença. Porém no grego ele tem diferença. E o amor que o apóstolo Paulo ele vai usar quando ele escreve: maridos, amem as suas esposas, é exatamente uma das 4 ramificações dessa palavra amor do grego, que é o amor ágape. É o mesmo amor que Deus tem ou teve para nós seres humanos, esse amor. E quais são as qualidades, o que tem de peculiar nesse amor? Este amor ágape é um amor que ele está dividido em 4 atitudes. Não é um amor que depende de sentimento. Entenda, olha só, a gente está falando aqui de 3 orientações para ter um casamento sólido. A primeira orientação é dada para o marido: marido, amem as suas esposas. Esta orientação Deus não dá para a mulher, Deus não dá para o filho, Deus dá para o marido. Por que ele dá para o marido? Porque ele sabe que quem precisava dessa orientação era o marido. Porque a responsabilidade, o cabeça do lar é o marido. E ele vai usar exatamente esse amor. Não é o amor filhos, não é o amor que é usado entre irmãos, não é o amor eros, o amor apaixonado, é o amor sacrificial, o ágape. Marido, ágape as suas esposas. Por quê? Porque este amor, ele é resultado de uma decisão. Entenda, você não precisa sentir algo especial, sabe? Sabe por quê? Porque nem todo dia quando você levanta de manhã, você está com esse sentimento especial. Mas você tem que decidir amar a sua esposa, mesmo nesse dia que está dando tudo errado. Mesmo no dia que não tem dinheiro para pagar os boletos, você tem que escolher amar a sua esposa. É um amor que exige compromisso, que terceiro, exige ação, e que quarto, ele é incondicional. O que é isso? Ele não precisa de condicionante, sabe? Talvez para você, e esse amor filhos, do que é entre o pai e filho, para você amar seu filho, ele teve que nascer, então ele teve que ser seu filho para você amar. Porém, quando o apóstolo Paulo fala desse amor entre o marido para a esposa, é um amor que não tem condicionante. Você simplesmente deve amar. É uma decisão. Por quê? Porque independente de você estar de bom humor, independente de você estar mal-humorado, independente se você está empregado ou não, está ganhando bem ou não, ela te fez raiva ou não, você tem que decidir amar a sua esposa. Simples.
É um amor incondicional. É um amor que exige atitude, principalmente da parte do homem, para a sua esposa. Esta é a primeira orientação para ter-se um casamento sólido. E isto era muito raro, porque na Bíblia Sagrada você vai ver que Deus não fez o homem e a mulher para se separar quando se casasse. E quando os fariseus chegam para Jesus, por que Moisés deu carta de divórcio e quis colocar Jesus na parede? Jesus disse assim: esse nunca foi o desejo inicial de Deus. Mas por que isso aconteceu? Por causa da dureza dos vossos corações. Por quê? Porque um homem um dia se acordava, olhava para a mulher, via a mulher talvez diferente daquela do dia da noiva, toda arrumada, cheirosa, maquiada, toda feita. Acordou, a mulher está transformada de um jeito que você não reconhece. E aí o marido lá, naquela época, disse: não foi com você que eu casei não, minha filha, vá-se embora. E despedir essas mulheres. Por isso que Moisés teve que instituir este documento chamado carta de divórcio, para que essas mulheres não ficassem totalmente desamparadas. Porém não foi este o princípio de Deus lá. Acordou de manhãzinha, depois da lua de mel, a esposa está com o cabelo talvez diferente daquele que você viu, a roupa também, talvez o cheiro também não esteja aquele, mas você tem que decidir amar esta mulher que você escolheu. Não é só depois desse dia, é todos os dias para o resto da sua vida. É um amor que não depende de sentimento gostoso. É diferente daquele amor de namoro, sabe? Que a gente, meu Deus, o coração palpita, as pernas tremem. O meu primeiro encontro com essa abençoada aqui, meus irmãos, foi algo assim, parecia que eu ia ter um ataque cardíaco. Marcamos um encontro no Habib's, coisa linda, para comer um sanduíche. As pernas se tremiam mais do que não sei o que, todo gelado, sabe? Este amor apaixonado, ele não dura para sempre. Eita, talvez alguns jovens tenham se escandalizado aqui. Nossa, não acredito. É exatamente isso. Porém o amor, a ágape, que é um amor muito mais forte, que é este amor que Deus exige de cada homem aqui para com a sua esposa, este é eterno, nunca acaba. É este que sustenta o casal e o lar até que a morte os separe. É este amor. Não é aquele amor que dá o fiozinho na barriga, não. É o amor que você acorda todo dia, respira e diz: Senhor, hoje eu mais uma vez decido amar minha esposa. Ela está me fazendo raiva, eu estou com raiva dela, mas hoje mais uma vez eu vou amar minha esposa. Você levanta, vai lá, dá um abraço, dá um cheiro: minha filha, eu te amo. A vontade é de dizer outra coisa, mas o que você vai dizer é: eu te amo. É o amor. Não é um amor que depende de sentimento. Este é o primeiro princípio para um casamento sólido. Está direcionado para o homem. O segundo está direcionado para a esposa. Está lá no livro de Efésios também, capítulo 5, do versículo 22 ao 24 e o 33, que é o mais especial aqui. Quando o apóstolo Paulo vai dizer: esposas, respeitem ou sejam submissas aos seus maridos. E aqui existe, nossa, estamos numa sociedade progressista, altamente revolucionária, em que essa palavra submissão não cabe mais no nosso vocabulário. E não foi isso que o apóstolo Paulo quis falar. Essa submissão de alguém inferior, alguém que deve ser, não. O que o apóstolo Paulo quis falar, e está especificamente no versículo número 33, essa submissão bíblica significa ter respeito à liderança estabelecida por Deus, que está sobre o homem. Entenda, essa orientação aqui Deus não deixou para o homem, deixou para a esposa. O homem, ele tem que amar a esposa de acordo com Cristo amou a sua igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Ei, talvez você, mulher, que esteja aqui, que não casou ainda, essa palavra ser submissa, talvez doa. Porém, foi feito um estudo, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, com vários casais, e a pergunta para o homem foi essa aqui, ó: você daria a sua vida pela sua esposa? 98% dos homens que responderam na hora: daria, sim, com certeza.
quando se chegava para a mulher e fazia essa mesma pergunta: você daria a sua vida pelo seu esposo? A mulher assim: não. Por que eu tenho que dar? Eu? Não, deixa ele morrer, ele morre, por que eu tenho que dar? 5% das mulheres que responderam disseram que daria a sua vida pelo seu marido. Veja que a cobrança de Deus para o homem, ela é infinitamente maior do que a cobrança de Deus para as mulheres. Então talvez quando você, mulheres, sede submissas, respeite a liderança estabelecida por Deus para o homem dentro do seu lar. Sabe por que Deus falou? Porque Deus sabia o que estava falando. Uma esposa que não respeita a liderança do esposo dentro do lar, isso vai atingir, sabe quem? Os filhos. Porque quando o filho não vê, não observa esta liderança, esse respeito à liderança da mãe para com o pai, que é essa primeira instituição de liderança para um filho, você vai ver um filho sendo criado sem respeito às lideranças constituídas. Não respeita professores, não respeita pastores, não respeita ninguém. Por quê? Onde que ele aprendeu? Onde foi que ele viu? Por mais que você esteja um pai duro, um pai que castiga, mas se ele tiver também uma mulher que não respeita a liderança, que não é submissa, que não respeita essa liderança estabelecida, ele vai copiar a sua mãe, vai ver nela, exatamente porque o pai é a primeira figura de liderança instituída dentro do lar. Então se ele não ver o respeito da sua mãe para com seu pai, logo você vai estar, querendo ou não, estragando, mulheres, a criação dos vossos filhos, simplesmente por não atender uma orientação de Deus. É algo tão extraordinário, porque Deus, ele é perfeito. Deus, ele é perfeito em toda a sua forma de ser. Primeira orientação para um casamento sólido: marido, ame as suas esposas. Segunda orientação: esposas, respeitem, obedeçam ou sejam submissas à liderança instituída por Deus para os seus maridos. A última orientação para um casamento sólido é para ambos, tanto para a esposa como para o esposo. A orientação que Deus dá é paz. E talvez você que está aqui, que já é casado, talvez não tenha filho ainda, talvez você já tenha, e essa orientação é para você: pais, eduquem seus filhos. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, o texto vai dizer assim, ó: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Veja que o ciclo começou lá na juventude. Olha só isso aqui como é lindo. O ciclo começa nos primeiros conselhos para encontrar a pessoa certa para você casar. Você encontra a pessoa certa, você se casa com essa pessoa certa, e o ciclo vai se iniciar novamente, porque esse casal vai gerar filhos. Esses filhos vão começar a ser preparados também para formar outras famílias. E quem é responsável por formar esse caráter, quem é responsável por formar essa geração que está iniciando, é exatamente essa família que se iniciou, fazendo uma escolha certa, basilando o seu casamento em princípios bíblicos sólidos, para ter condições de criar essa próxima geração de maneira certa. Pais, eduquem os vossos filhos. O texto vai dizer: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Estou encerrando, isso aqui é o último conselho. Duas coisas basicamente provocam a ira dos filhos. A primeira delas, a falta de educação. No livro de Provérbios, capítulo 29, 15, o texto vai nos falar assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz, ou o jovem, ou a criança, entregue a si mesmo, envergonha a sua mãe. Falta de educação. A segunda é o exagero dessa educação, que está lá também em Provérbios, capítulo 19, versículo 18, quando ele diz assim, ó: corrija os vossos filhos, porém não ao ponto de matá-los. Então você vê que tanto a omissão como o exagero não é a forma correta de educar os filhos. A educação dessa criança, dessa próxima geração, estou encerrando, ela tem aqui dois aspectos. O primeiro aspecto é uma instrução formativa, que está lá no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 6. Ensina a criança no
caminho em que ela deva andar. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Eu conheço vários filhos aqui de pastores que hoje não estão mais dentro da casa do Senhor. Mas por que isso acontece? Porque você, ou talvez você é líder, você é pastor, você será pastor jovem, você será pastor, você tem que ser pastor também dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então se você não ensina a criança, não basta dizer qual é o caminho. Meu filho, o caminho é aquele ali, ó, vai, segue. Eu estou aqui, vai, mas não olha o que eu estou fazendo. Não, você é a referência. Se você não está no caminho junto com ele, essa educação não serve. É a educação formativa. E o segundo aspecto da educação é a disciplina corretiva, que é quando o filho ele se desvia e você vai lá e corrige esse filho. Então, para encerrar, eu quero aqui fazer um resumo desses 6 conselhos. Os 3 primeiros conselhos eu direcionei aqui para os jovens que são solteiros. E o primeiro deles é como encontrar essa pessoa certa. Primeiro, encontre ou busque alguém que ame a Cristo de verdade. Segundo, encontre alguém ou busque alguém que tenha caráter íntegro. Terceiro, esteja ou priorize ter alguém do seu lado que tenha os mesmos alvos, objetivos, destinos parecidos com os seus. E 3 conselhos também para ter um casamento sólido. O primeiro deles é: marido, ame as suas esposas. Esposa, respeitem os vossos maridos. E terceiro, pais, eduquem os vossos filhos. Amém, juventude? Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês aqui, tá? Pegue esta palavra, guarde no seio dos vossos corações, cada um da sua maneira, os solteiros, os casados, os que já são pais, os que ainda não são ainda, e aplique dentro da sua vida, porque não são ensinamentos do irmão Tiago, da irmã Ramires, não, são ensinamentos da palavra do Senhor. E toda vida que a gente coloca a palavra do Senhor em prática na nossa vida, nós temos uma vida próspera e abençoada. Por quê? Porque isto é promessa do próprio Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja, e aqui eu agradeço a rica oportunidade.